boa tarde, boa noite, queridas amigas e queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. É com muita alegria que retomamos agora a série Refletindo com Emmanuel, uma oportunidade de darmos uma pausa na nossa correria do dia a dia e elevarmos nosso pensamento em torno das reflexões desse valoroso Espírito que tanto nos trouxe de ensinamentos por meio da psicografia de Chico Xavier. Hoje estamos no capítulo número 37 do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Honras Vãs. O trecho do Evangelho, que é base para o comentário de Emmanuel, é o seguinte: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus, Marcos, capítulo 7, versículo 7. Diz Emmanuel sobre essa passagem: a atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã em seus institutos não passou de sopro sem renovações substanciais, porque, logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos, os clérigos publicaram bulas e compêndios, os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer desse modo que, sobre o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. Vejam, meus amigos, que lição importante e que comparação interessante que Emmanuel faz da época do Cristo com a época que vivemos hoje. E como é interessante que o alerta de Jesus aos seus discípulos na época e ao povo que o seguia ainda se aplica para nós, tanto tempo distante de Jesus, mas, como diz Emmanuel, no mesmo campo de batalha das ideias, que nada mais é do que o campo de batalha dos nossos corações, o santuário das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas cogitações. Nesse campo de batalha que vivemos e que ele se amplia para toda a sociedade, já que, quanto seres humanos, enquanto espíritos a caminho da plenitude, estamos sempre junto do outro, junto do próximo, como num laboratório de experiências, de provações, em que buscamos erigir dentro de nós as ideias de Jesus em busca da paz e da felicidade. Nesse campo de batalhas em que vivemos, muitas vezes os vilões, os tropeços, os erros, as vicissitudes são as mesmas. E daí porque a lição de Jesus é tão importante. Quando nós resgatamos a passagem de Jesus, aqui comentada por Emmanuel, o capítulo 7, versículo 7, e verificamos o contexto dela, nós vemos que nesse dia Jesus estava com os discípulos e também junto de fariseus, homens do templo. E esses homens do templo perceberam que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de se alimentar. E esse hábito de lavar as mãos era um preceito religioso dos judeus. Lavar as mãos era algo como tratar aquela atividade, no caso a alimentação, a refeição, como algo divino. Era como se tornar do comum, eu lavo a mão e me torno santificado para então fazer a refeição. Esse era o significado desse hábito, desse preceito religioso. E então os fariseus questionam Jesus: veja, por que os seus discípulos não observam esse preceito? E então Jesus responde: hipócritas,
Bem profetizou Isaías a vosso respeito, como está escrito: este povo com lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. Em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens. Então vejam que o contexto da mensagem de Jesus esclarece ainda mais a reflexão de Emmanuel. Porque a verdade é que logo após a passagem de Jesus, nós perdemos a essência da mensagem do Cristo. No cipoal das emoções humanas, das paixões humanas, da vaidade, do egoísmo e do orgulho, mesmo pessoas que se propuseram a falar em nome de Jesus e se propõem ainda hoje a falar em nome de Jesus, deixam de transmitir a mensagem do Cristo para transmitir convenções sociais, regulamentos humanos, caprichos humanos, como disse Emmanuel. E mais do que isso, muitas vezes semeiam separatismo e destruição, muito próximo da nossa realidade, não é, meus amigos? E aqui vale a reflexão que cabe a todos nós, no nosso dia a dia. Estamos aqui a praticar a essência do cristianismo? Estamos aqui a falar de Jesus? Ou de uma regra supostamente derivada dos ensinamentos de Jesus? E daí também a importância do espiritismo nesse contexto, porque o espiritismo é o cristianismo redivivo. Em todas as obras básicas de Allan Kardec, é muito claro o propósito do espiritismo de retomar essa essência do cristianismo, essa essência do sentimento cristão, para longe das formalidades, das regras que não são extraídas do pensamento de Jesus, são criações de clérigos, de príncipes, de políticos a seu próprio interesse. Resgatar esse sentimento cristão de fraternidade, de amor, de perdão, que permite que dentro do nosso modo de funcionamento interior, nós conseguimos comungar com Deus de forma profunda, sem o intermédio de convenções sociais, de leis que, repito, como disse Emmanuel, trazem o separatismo e a destruição. E é importante que nesse contexto a gente reflita sobre a nossa realidade hoje também no Brasil, em que contexto o nome de Jesus é invocado? Nas discussões sociais, nas discussões políticas, nas nossas conversas do dia a dia, de que modo invocamos Jesus e de que modo permitimos que as pessoas invoquem Jesus? Estamos nós aqui repetindo o mesmo erro dos judeus, que, como disse Jesus, em vão o honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens? Que caminho estamos seguindo? Que caminho estamos observando? E aqui fica também, por fim, o parágrafo de fechamento de Emmanuel. É importante reconhecer que, sob o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor. Ou seja, é a nossa tarefa enquanto espíritas e a nossa tarefa enquanto pessoas engajadas numa missão de resgatar os ensinamentos de Jesus, que nós renovemos esse pensamento que foi se cristalizando ao longo dos séculos e foi nos impedindo de encontrar e acessar essa essência do pensamento de Jesus e do sentimento de Jesus acima de tudo. Fica então essa aqui a lição de Emmanuel, para que possamos refletir nos próximos dias e num processo de autoconhecimento e de autopercepção, para que tentamos entender se estamos honrando aos mandamentos do Senhor ou estamos honrando ao mandamento dos homens. Essa escolha é fundamental para aqueles que se propõem a seguir o caminho com Jesus. Essa percepção é imprescindível para que consigamos verdadeiramente caminhar ao lado do Mestre da Galileia. Muito obrigado, fiquem em paz.